Olá, meu nome é Maria Luísa e eu sou aluna do programa de pós-graduação em Física Biomolecular do Instituto de Física de São Carlos. No último ano, realizei um trabalho de mestrado sob a supervisão do professor Francisco Guimarães no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. O projeto intitulado Associação entre Poluição do Ar e Covid-19, um estudo envolvendo microscopia confocal e eletrônica, teve início em agosto de 2020 e terá seu encerramento em agosto de 2022. Nós também realizamos uma parceria neste projeto com a Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Em resumo, no último ano, nós caracterizamos nanopartículas de poluição da cidade de São Paulo, obtidas por filtragem direta e também por extração de pulmão de cidadãos paulistanos já falecidos. Desenvolvemos um método para a suspensão dessas partículas em solução aquosa, tanto em pH neutro quanto básico. Realizamos medidas de microscopia eletrônica de transmissão e também de varredura, além de medidas de espalhamento de luz dinâmico, e revelamos uma distribuição estreita do tamanho das nanopartículas com um diâmetro em torno de 100 nanômetros. Também conseguimos recuperar a sua composição, contendo 90% de carbono e 10% de oxigênio. Resultados indicaram que as nanopartículas elas são formadas por aglomerados moleculares de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, denominados HPAs, que possuem fluorescência deslocada para o vermelho quando excitado por dois fótons, principalmente 800 nanômetros. Também demonstramos pela primeira vez que as nanopartículas possuem photon-loop conversion, que é uma consequência da alta taxa de geração de estados tripletos nesses materiais. A alta população de estados tripletos é uma condição necessária para a geração de espécies reativas de oxigênio singleto, o que produz danos em membranas celulares e morte celular por necrose, além de inativação viral e morte de outros micro-organismos. Na busca pela associação dessas nanopartículas e também as suas consequências, nós conseguimos visualizá-las tanto em tecidos humanos de pulmão, quanto em outros tecidos de camundongo, como cérebro e também pulmão de camundongos. As nanopartículas que nós estudamos, elas fazem parte de um conjunto maior denominado os NP2,5, que é um índice de taxa de poluição na cidade de São Paulo e na região metropolitana, já utilizado pela CETESB. Então, aqui nessa imagem nós vemos a ocorrência dessas nanopartículas. Aqui nós temos um dia, né, por hora a gente tem essa ocorrência na cidade universitária, e nós conseguimos observar, então, que a média dessa taxa fica ali no que eles denominam como ruim, que já seriam prejudicial para pessoas que possuem doenças crônicas. Então, essas partículas elas já são comprovadas que possuem, que alteram, prejudicam pessoas que têm problemas respiratórios. A formação dessa fuligem, né, dessas nanopartículas, elas se assemelham à formação da fuligem em uma vela. Então, nós temos um polímero grande, como a gasolina e o diesel, que está sendo usado por veículos ou indústrias, e essa queima incompleta acaba, então, gerando as moléculas, né, os HPAs, que nucleiam as nanopartículas que nós estudamos, que por fim são oxidadas. A motivação principal para esse projeto foram além, né, desses altos índices, foi que nos primeiros dados obtidos de tecido de pulmão humano, nós conseguimos visualizar essas partículas em abundância nesse tecido, através da microscopia confocal por dois fótons, como a gente vê aqui em vermelho, e também nós conseguimos identificar uma grande quantidade de partículas no pulmão que foi macerado, e então essas partículas foram retiradas e colocadas em um filtro, e a gente consegue aqui ver, então, essa imagem de microscopia eletrônica de varredura, que foi feita pelo grupo no início do projeto. A gente vê um alto índice de nanopartículas. As propriedades ópticas dessas nanopartículas ainda não são muito bem elucidadas. Então, como elas são um aglomerado molecular, a gente pode tratar as suas emissões, né? A gente consegue ver a emissão, então, de fluorescência quando a gente tem excitação, mas nós também conseguimos ver, né? Talvez consigamos ver
essa transferência de energia pelo tripleto, que é chamado aqui de aniquilação do tripleto. Quando a gente tem um aglomerado molecular, essa transferência de energia entre as moléculas, ela acaba, então, fazendo com que essa partícula emita num comprimento de onda mais energético do que aquele que ela foi excitada. Essa grande população no estado tripleto dessas moléculas, essa transferência de energia, ela é promissora para que essa nanopartícula gere espécies reativas de oxigênio, como o oxigênio singleto, quando excitadas por um comprimento de onda específico. Os métodos utilizados nesse trabalho, os métodos iniciais são a coleta das partículas, então as partículas que são filtradas diretamente, elas são coletadas por impactador virtual. Neste caso aqui a gente tem um em cascata, que é utilizado pela colaboração, né? No caso nos é cedido esses filtros finais na colaboração com a Faculdade de Medicina da USP. Então é recolhido esse material em filtros de polipropileno ou celulose com poros de 0,22 micrômetros. E além disso, a gente tem então a recolhida do material, que seriam de nanopartículas que foram retiradas de pulmão de humanos já falecidos, não fumantes, e todo o processo também finaliza em um filtro. A microscopia ótica de fluorescência confocal, ela estava presente em todo o nosso ano, em todas as nossas medidas. Ela foi bem abrangente, e aqui a gente consegue ver, então, através da excitação por 2 fótons, uma imagem desse particulado no filtro, né, que é recolhido. A gente já consegue ver o background do filtro, mas a gente também vê as nanopartículas excitadas. E à direita aqui a gente já vê, então, as nanopartículas excitadas, porém ressuspendidas. Então aqui a gente tem nanopartículas isoladas retiradas do filtro. E para ter certeza que nós não afetamos as partículas nessa retirada do filtro, que foi feita através de uma solução em pH 13, uma solução alcalina, e um banho de ultrassom para que a gente conseguisse separar melhor essas partículas. A gente utilizou espalhamento de luz dinâmico para determinar então o seu tamanho. Nas imagens de microscopia eletrônica de varredura, a gente já viu que elas eram aproximadamente 100 nanômetros, e aqui a gente tem então no primeiro gráfico essa corroboração, né, dessas partículas, e no segundo gráfico a gente vê das partículas de pulmão, que a gente tem uma distribuição um pouco maior, mas elas também têm esse tamanho aproximadamente de 100 nanômetros, que foi o que a gente observou na microscopia eletrônica de varredura. Neste primeiro gráfico, a gente tem uma diferença, né, dos pHs, a gente viu tanto em pH básico quanto pH neutro, e a gente viu que não é tão grande assim. A gente consegue então dizer que elas estão ali mais ou menos a 100 nanômetros, a gente conseguiu ressuspendê-las do filtro. Outra metodologia que a gente utilizou para ver se essa ressuspensão era ok, a gente utilizou então da microscopia eletrônica de transmissão, e pela morfologia a gente consegue observar que elas continuam ali redondinhas, do jeito que a gente tinha observado na microscopia eletrônica de varredura, e também fazendo uma espectroscopia por energia dispersiva, que o próprio aparelho de microscopia de transmissão possuía. A gente vê então os elementos, praticamente 90% de carbono e 10% de oxigênio, que é o que a gente buscava na literatura, corrobora com a literatura de ter esses índices. Então, os resultados iniciais que nós obtivemos foi principalmente a microscopia fluorescente confocal. Então, a gente teve muitas imagens das nanopartículas isoladas, e a gente consegue ver, então, aqui uma imagem dessa fluorescência. E nós excitamos sempre com 2 fótons para conseguir observar essas nanopartículas. E nós fizemos um range, então, de 2 fótons, que foi desde 760 a 1000 nanômetros. E aqui nós temos o espectro de fluorescência dado pelo confocal, por essas imagens, de uma única partícula isolada. Então, a gente tem esse espectro e ele não se altera independente do comprimento de onda que nós excitamos. A gente tem uma variação muito pequena, a gente tem um pico ali perto do 560, 600 nanômetros, que seria na faixa do vermelho, e o que é interessante de observar é que a gente vê então o efeito de photon-up conversion, quando a gente tem aqui a excitação por 500 nanômetros, mas a gente tem fluorescência em comprimentos de onda mais energéticos. E foi com essa comprovação de que esses aglomerados moleculares, eles então
levavam a uma alta população do tripleto, que nós começamos a investigar a geração do oxigênio molecular, do oxigênio singleto por essas partículas, quando excitadas com luz, e um dos primeiros experimentos que fizemos foi ver a ação delas em células. Então, aqui a gente tem células de melanoma pigmentado, que foram cedidas pelo aluno Giancarlo, e a gente conseguiu, um aluno de mestrado também do grupo, Giancarlo, e a gente conseguiu, então, juntar essas nanopartículas com as células. Então, na primeira imagem aqui, a gente consegue ver tanto a imagem de transmissão da célula quanto das nanopartículas, a fluorescência delas, que foi excitada por 2 fótons. Esta segunda imagem aqui, a gente tem, então, antes da iluminação, então a gente tem partícula e célula antes da iluminação, a gente vê, então, a maioria das células saudáveis, a gente já vê um estresse das células, aqui a gente também vê um pouco do estresse, mas elas estão saudáveis. E assim que a gente começa a iluminar, a gente, então, vê a formação de bolhas, indicando necrose, indicando o rompimento da membrana dessa célula. E a gente começa a ver, então, essa indicação, essa grande geração de bolhas, é que essa imagem é após 4 minutos de iluminação, então a gente tem uma dose alta ali de 81 joules, mas é uma dose que corrobora, então, a PDT, e a gente está excitando em 405 nanômetros no caso dessas duas imagens. Então, por isso que a gente já nem vê as partículas, porque a gente não tem excitação por 2 fótons. Essas duas imagens, a gente tem excitação por 1 fóton. Então, esse resultado foi muito interessante. A gente conseguiu, então, uma prova de princípio de que essas partículas, elas precisam da luz, né, para gerar oxigênio singleto, porque a gente tem um controle aqui como se fosse positivo, só partícula sem luz. E aqui a gente vê, então, essa morte celular. E com isso a gente quer investigar mais essa geração de oxigênio singleto pelas partículas. Principalmente porque em outras medidas a gente consegue, então, observar essas partículas em outros tecidos de camundongos que ficaram suscetíveis a essas partículas em um experimento, e a gente conseguiu observar elas no bulbo olfatório de camundongos, ou seja, no cérebro deles, e talvez em tecido cerebral, e a gente consiga, talvez essas partículas também estejam nos nossos tecidos cerebrais, os estudos ainda estão por vir, mas isso significa que elas estão em abundância no nosso corpo e que elas se associam muito fácil às células humanas. E elas também transitam bastante no organismo, né? No caso aqui do camundongo, mas também no nosso organismo. E essa associação de partículas, essa interação de partículas com células de outros micro-organismos, ela também está sendo estudada, principalmente a associação com SARS-CoV-2, que seria o vírus causador agora da Covid-19. Então, o que se acredita é que elas se associam, né, essas nanopartículas, elas se associam ao vírus e elas levariam esse vírus não para dentro do corpo ou para longas distâncias, mas a gente está tentando buscar essa associação, né, revelar essa associação. Primeiro, nós fizemos uma medida de DLS, né, de espalhamento de luz dinâmico. A gente conseguiu, então, uma solução com pseudovírus, que foi cedido também por um aluno do grupo, o Fábio Júnior, e a gente conseguiu, então, fazer uma solução com a nanopartícula e com a Covid. A gente vê aqui, então, uma taxa maior de partículas ali perto do 500 nanômetros, que a gente acredita que seja uma associação do vírus com a partícula, mas a gente gostaria de ver melhor, né, essa associação, e também qual seria a consequência dessa interação, já que a gente acredita que as partículas absorvem um comprimento de ondas de luz visível, né, e geram oxigênio reativo, no caso, oxigênio singleto. Então, os próximos passos desse trabalho, a gente está buscando visualizar melhor essa interação através de sondas fluorescentes para o pseudovírus, porque já que a partícula também fluoresce, então a gente talvez conseguiria ver isso por microscopia. Observar a geração do oxigênio singleto, dessas nanopartículas, com uma sonda de oxigênio singleto, uma molécula sensível a esse oxigênio, assim que irradiadas com luz, e também determinar se há ou não a inativação viral desse vírus quando irradiados com luz, num comprimento de onda não visível, associados a essas nanopartículas, e através de experimentos com luciferase,
que já são realizados pelo grupo com o pseudovírus. Agradeço pela atenção e também agradeço à CEPOF e ao CNPq